dizer que Jesus Cristo, quando fala com os seus discípulos, Ele fala também conosco nessa noite. E a sua palavra é para todos nós que estamos presentes. Não podemos entender que essa palavra foi para aqueles que estavam naquele contexto e que caminhavam com Jesus Cristo, como se hoje nós não temos também a necessidade de caminhar junto com Ele. Nós precisamos entender nessa noite que essa palavra é para nós. E Ele diz: olha, tu não podes produzir de ti mesmo. Sem mim, tu não podes fazer absolutamente nada. Então Jesus está nos chamando para uma reflexão, para que nessa noite nós possamos agora parar um pouquinho e olhar para a necessidade que nós temos de andar e permanecer nos propósitos do Senhor. E aí é uma condição. Senhor Jesus Cristo, se hoje vocês ouvissem Jesus Cristo perguntando para vocês: vocês querem ser abençoados nessa noite? Com certeza vocês iriam dizer que sim. Mas, amados, é interessante nós observarmos nesse texto que para que a nossa vida seja abençoada, para que nós tenhamos exatamente essa oportunidade de recebermos bênção do Senhor, é interessante que nós estejamos sempre atrelados a Jesus. É interessante nós observarmos que a ênfase de Jesus Cristo está no permanecer. É provável que a maior lição, quando nós olhamos para a figura da figueira, é que nenhum cristão genuíno deve se desesperar quando passa por alguma necessidade, quando passa por alguma dificuldade. E esse desespero não pode fazer parte da sua vida, porque ele está ligado a Cristo. E Cristo se identifica como o tronco, e esse tronco de onde nós recebemos toda a seiva necessária para que possamos ter bons alimentos, saúde, força e capacidade para trabalharmos na obra do Senhor. Mas vamos voltar ao verso 4 e vamos ler o verso 4. Ajude-me lendo o verso 4. O que é que diz o verso 4? Então Jesus Cristo inicia esse verso dizendo: permanecei em mim. É como se ele dissesse hoje para a igreja: você não pode retroceder, você não pode se desviar. E quando nós queremos ter um entendimento melhor, nós vamos até o termo grego que foi usado para esse permanecer, e nós vamos entender que é nós estarmos e ficarmos num lugar, ficar com uma pessoa, e nesse caso a pessoa é Jesus Cristo. Nós podemos também metaforicamente entender que seria ater-se, manter-se firme na doutrina e na comunhão. Aí você pode olhar para você e ver que você já chegou aqui. E por que retroceder? Por que não permanecer exatamente em Cristo e procurar fazer aquilo que Ele pede para que façamos? E Ele diz como que nós não podemos fazer absolutamente nada se nós não permanecermos nele. E nós não podemos produzir absolutamente nada se não estivermos nele. Então nós precisamos frutificar como igreja.
Nós precisamos frutificar onde quer que estejamos. Nós precisamos frutificar aqui na igreja, no trabalho, mas para isso nós precisamos estar numa estreita intimidade e liberdade com Cristo. A igreja que se preocupa em frutificar, ela precisa entender que ela precisa ter vida de oração. Ela precisa alimentar-se cotidianamente da palavra. Ela precisa envolver-se de tal forma com Jesus Cristo e de uma tal forma que possa viver uma fina submissão ao Senhor. E numa fina submissão a todas as autoridades que por Ele foi constituída. Quando nós agimos, amados, dessa forma, o nosso espírito pode provar, ele pode até encarnar as perfeições morais de Cristo, porque nós fomos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Frutificar, amados, é produzir. E nós precisamos produzir as mesmas características do Espírito Santo de Deus por meio da palavra. E essa produção que Jesus Cristo pede de nós é exatamente a comunhão. Uma comunhão que nós devemos ter, que vai nos transportar a obedecer, a nos submeter à palavra do Senhor. Ele vai dizer no verso 10 que se você guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É assim que Jesus Cristo quer que nós estejamos. Frutificar é resultado de uma vida que permanece sobre essa influência, a influência da presença de Jesus Cristo no nosso meio, através da fé. Frutificar, a igreja não pode entender de outra forma a não ser exatamente nessa perspectiva de permanecer em Jesus Cristo e permanecer num visível estado de satisfação, porque foi chamada para servir, porque foi chamada para mudar de comportamento, porque foi chamada para mudar de caráter, porque foi chamada para viver e expressar o genuíno amor entre todos aqueles que aqui estão. Eu preciso entender que a frutificação na igreja, essa frutificação que Cristo deseja ver na tua vida, é a igreja rejeitando piamente todo secularismo ateu, todo secularismo materialista, herético. É a igreja agora rejeitando tudo aquilo que possa causar qualquer entrave no desenvolvimento dessa comunhão que a igreja precisa estabelecer com Cristo. Isso significa perseverança na obediência e não apenas aprendizado. Aprender as doutrinas bíblicas é fundamental também para a nossa vida, mas o mais importante é nós renunciarmos tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão e, consequentemente, esse crescimento que nós entendemos como um crescimento ou frutificação do Espírito. Crescimento é produtividade na obra de Deus. Frutificar é produtividade na obra do Senhor. E quando nós agimos assim, nós nos tornamos verdadeira possessão de Cristo até a profundidade do nosso ser. Quando nós nos preocupamos em crescer espiritualmente, frutificar espiritualmente, nós vamos sentir exatamente o Senhor Jesus Cristo no mais profundo do nosso ser. Mas voltaremos agora ao verso 5. Leiamos o verso 5. É interessante nós observarmos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer fruto, Ele quer muito frutos. E
certamente fruto com qualidade. E a igreja que frutifica é aquela igreja que nós podemos ver a beleza de Cristo inserida no meio dela. A igreja que frutifica é aquela igreja que caminha mediante a prática do amor, a prática da paz, da alegria, da mansidão, da fidelidade, da justiça e do domínio próprio. Outro fruto visível deve ser a evangelização. A igreja não pode perder esse foco. A evangelização é certamente o que Jesus Cristo está pedindo para que façamos no versículo 16. E vos designei para que vades e deis fruto. Somos muitas vezes negligentes, amados, quando não entendemos que somos chamados para fora e para evangelizar, para fazer discípulo, visando exatamente o crescimento desta obra que foi deixada para nós que somos eleitos do Senhor. E aí, no tempo certo, certamente, essas sementes que vamos semeando, por onde vamos passando nesse processo de evangelização, ela crescerá e nós vamos ver exatamente esses muitos frutos que o Senhor Jesus Cristo pede para que a sua igreja dê. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, diz o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos uma grave advertência do Senhor. Ele disse que vai cortar, ou seja, que ele vai tirar, que ele vai separar. O crente infrutífero, ele pode ser removido. E quando nós olhamos em 1 Coríntios 11:30, nessa perspectiva, nós vamos entender que isso significa morte. Quem não permanecer em Cristo, certamente, aquele que não permaneceu e aquele que não permanece, certamente nunca entendeu a respeito da salvação e com certeza perderá-se eternamente. Então, amados, se permanecerdes em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui nós temos uma condição. A palavra carpós, que foi usada no grego e trazida para o nosso bom português, ela vai representar um efeito, uma consequência. O efeito e a consequência da comunhão de Cristo é o segredo da capacidade de darmos fruto. As nossas orações, as nossas intercessões, elas serão ouvidas por Jesus Cristo se nós permanecermos nele. O que é interessante também observar que Jesus, fiel aos seus atributos, ele promete reciprocidade a todos os que permanecerem fiéis aos seus santos decretos. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso quer dizer oração respondida conforme os seus propósitos. Petições de fé baseadas na palavra. Deus é também glorificado na resposta das suas orações e também por nosso testemunho e testemunho de maturidade que a igreja deve mostrar onde ela está inserida. Nisso vocês irão glorificar o Pai, em que deis muito fruto, diz o Senhor Jesus Cristo no verso 8. Então, amados, quando nós procuramos estudar esses versos, quando nós procuramos olhar com uma maior dedicação, nós vamos encontrar o Senhor. E nas nossas orações, nós vamos certamente encontrar as bênçãos de Deus, porque as nossas orações se tornarão eficazes, porque elas são dirigidas pelo cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Mas a igreja precisa entender a extrema necessidade que ela tem de permanecer, se quiser frutificar, e permanecer em Cristo Jesus. Eu penso que não há uma outra condição, não há um outro caminho, senão exatamente permanecermos em Cristo. Eu quero concluir, amados, dizendo a vocês que Cristo é a videira, a árvore da vida.
E nós fomos enviados através da palavra, através do Espírito Santo, através do poder vivificante. Nós fomos transportados exatamente para uma nova dimensão e para experimentarmos as realizações morais de Cristo, desde que sejamos obedientes. Sem Cristo nós tropeçamos, amados, na menor prova, e certamente quando nós tropeçamos nessas menores provas, nós podemos cair nos maiores pecados. Quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos fruto, e esse fruto ele nasce exatamente na prática da oração efetiva, quando nós experimentamos e buscamos esse crescimento espiritual. Nessa noite eu deixo para vocês a minha oração, que o Deus Altíssimo derrame abundantemente sobre vós a sua graça frutificadora, para que haja nesta igreja fixação, para que haja nessa igreja crescimento do corpo de Cristo, e para que a sua glória seja vista no meio de todos. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite. Amanhã tem mais. Amanhã vamos estar continuando pela manhã, às 9 horas. A escola dominical será classe única. Nossos jovens, adolescentes e adultos permanecerão em uma só classe, enquanto que as crianças irão para as suas classes diferentes. Então, amanhã nós vamos estar aqui a partir das 9 horas. Mas às 6 horas temos um culto de oração, né? Quem quiser frequentar, quem quiser estar conosco, às 6 horas, então nós estamos recebendo este irmão para junto conosco estar orando ao Senhor. Damos graças a Deus pela vida dos irmãos que nos visitaram nesta noite. Eu sei que tem compromisso com as suas igrejas amanhã, mas se quiser estar conosco, fique à vontade. Creio que o pastor Ramalho não vai ficar muito chateado se você amanhã vir fazer uma visita à igreja presbiteriana. Ele dá aquele sorriso gostoso, né? E realmente temos compromisso com as suas igrejas, mas aquelas pessoas que estão conosco e queiram voltar amanhã, nós estamos às 9 horas e às 19 horas amanhã encerrando as nossas conferências. Vamos ficar de pé, convidar o grupo de louvor para junto com a igreja cantar o hino Sempre Vencendo, hino de número 49 do nosso inário. Vamos cantar com muita alegria este hino. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pros crentes, todos lutar e vencer. Vamos cantar esta música com muita alegria. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus.
Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto que foi realizado em Teu nome. Graças nós te damos, Senhor, porque a Tua voz foi ouvida nos nossos corações. Assim, ó Deus, que haja transformação de vida, que haja, ó Senhor, frutos de arrependimento para nossas vidas, que nós possamos, ó Senhor, alcançar a vitória no Teu Filho Jesus Cristo, porque Tu, ó Senhor, és tudo em nossas vidas. Tu cuida de nós, Tu cuida da Tua igreja. Assim, ó Deus, nós pedimos que esta palavra, ó Senhor, que foi proferida nesta noite, seja ouvida, ó Senhor, por nós, que nós possamos, ó Senhor, usufruir dela para frutificar, para crescer, para ser transformado pela glória do Teu nome. E pedimos ao Senhor que Tu continues conosco, nos levando de volta aos nossos lares em paz, nos dando assim uma noite tranquila e um feliz dia de amanhã, onde nós possamos voltar à Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, dando ao Senhor a Tua graça sobre nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Agora, Senhor, te pedimos, ó Pai, que Tu vá do encontro ao Gabriel. Tu sabes, ó Senhor, da sua enfermidade, que Tu, ó Deus, cuide daquela criança, daquele adolescente, para a glória do Teu nome. E que assim, ó Deus, ele recupere a sua saúde, para que possa estar junto conosco, glorificando o Teu nome. Dá a Tua graça sobre cada um de nós, dando a noite de bênção na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Ele que vive e reina, hoje e para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Divino Espírito seja sobre vós e sobre todos aqueles que sinceramente amam o Teu Filho Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.